E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A recente movimentação que colocou a marca de Pelé sob gestão da NR Esportes, empresa administrada pelos pais de Neymar, vem provocando uma verdadeira reviravolta no ambiente esportivo e empresarial do país. Depois de um processo de negociação que se estendeu por mais de 2 longos anos, a empresa brasileira adquiriu integralmente o direito de uso comercial associado à imagem do maior jogador da história, antes controlado por uma agência norte-americana. A operação, orçada em cerca de 8 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 42 milhões de reais, representa muito mais do que uma transação financeira, simboliza a tomada de responsabilidade sobre o legado mais precioso do futebol brasileiro. A oficialização desse acordo deve ocorrer ainda no mês de novembro, e há grande expectativa de que o anúncio aconteça em um lugar carregado de significado, o museu que abriga a memória de Pelé na cidade de Santos, local onde o rei transformou o esporte e projetou o clube para o mundo. A escolha do cenário não é aleatória, trata-se de um gesto calculado para reforçar a ligação histórica entre o atleta e a cidade que o tornou imortal. Com a compra concluída, o pai de Neymar assumirá uma função estratégica, conduzir diálogos com o Santos para estabelecer novas parcerias, desenvolver coleções exclusivas e criar campanhas capazes de unir dois dos maiores símbolos que já vestiram a camisa alvinegra. A ideia é revitalizar o uso da marca de Pelé, expandindo sua presença comercial sem romper a conexão emocional que sempre o vinculou ao clube que o consagrou. Entre especialistas do setor, cresce a percepção de que a gestão feita pela família de Neymar poderá reativar o valor de mercado da marca Pelé com uma força que há anos não se via. A confiança de que essa administração permitirá reposicionar o legado do rei diante das novas gerações, conectando sua história ao alcance internacional que Neymar possui no futebol contemporâneo. O objetivo não é apenas vender produtos, mas transformar o nome Pelé em um ativo global novamente pulsante. Nos bastidores da Vila Belmiro, ainda não há manifestação oficial, mas o sentimento predominante é de expectativa positiva. Pessoas próximas ao clube acreditam que a participação de Neymar pai, conhecido pela habilidade em conduzir estratégias comerciais de alto impacto, tende a facilitar a criação de projetos grandiosos que devolvam protagonismo ao Santos no cenário internacional. A união entre a aura histórica de Pelé e a popularidade planetária de Neymar pode funcionar como um catalisador para recolocar o clube em discussões globais de marketing esportivo. Esse movimento também indica uma guinada relevante no panorama das marcas esportivas brasileiras. Pela primeira vez em décadas, a identidade de Pelé estará nas mãos de uma organização nacional com forte presença no mercado e experiência em transformar atletas em entidades comerciais de alto rendimento. A partir dessa mudança, amplia-se a possibilidade de criação de documentários, coleções de peças premium, parcerias institucionais e experiências culturais que resgatem o impacto de Pelé não apenas como jogador, mas como fenômeno mundial. A operação reforça, ainda, a ascensão de Neymar pai como figura central no ecossistema de negócios esportivos da América Latina. Ao assumir a gestão do maior nome da história do futebol, ele se vê diante de uma responsabilidade monumental, mas também abre caminho para reposicionar o país no circuito global do marketing esportivo, algo que somente iniciativas grandiosas são capazes de alcançar. Embora ainda haja muitos detalhes a serem revelados, a combinação entre modernidade, tradição e poder de influência indica que essa nova fase pode se tornar um marco. Caso seja conduzida com inteligência, respeito e visão estratégica, a união entre Pelé e Neymar por meio da NR Esportes poderá redesenhar o futuro do Santos, reacender a presença global do clube e fortalecer, como nunca, o elo entre passado e futuro no futebol brasileiro. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Em um daqueles dias em que o futebol brasileiro parece decidido a desafiar todas as expectativas e a reacender emoções que muitos julgavam adormecidas, o Santos Futebol Clube protagonizou um dos anúncios mais surpreendentes da temporada ao confirmar a chegada de Endrick por empréstimo, criando uma onda de espanto,
curiosidade e euforia que rapidamente tomou conta das redes sociais, dos programas esportivos e das conversas de torcedores em todos os cantos do país, especialmente porque ninguém imaginava que o jovem prodígio do Real Madrid, já tratado como futuro protagonista do futebol mundial, pudesse momentaneamente trocar a elegância europeia da La Liga pelo cenário vibrante e desafiador da Vila Belmiro. Desde os primeiros minutos após a confirmação oficial, ficou evidente que a notícia ultrapassaria os limites de uma contratação comum, transformando-se em um daqueles episódios capazes de reescrever capítulos inteiros da história recente de um clube, despertando sonhos, expectativas e até debates intensos sobre a real motivação de todos os envolvidos nessa negociação improvável. A atmosfera eletrizante que se formou ao redor da Vila Belmiro ganhou contornos ainda mais impressionantes quando torcedores começaram a chegar espontaneamente ao estádio, muitos deles carregando bandeiras, faixas improvisadas e até camisas com o nome de Endrick estampado nas costas, como se já tivessem previsto que algo extraordinário iria acontecer, mesmo que poucas horas antes ninguém imaginasse que o Santos pudesse estar prestes a concretizar uma das maiores movimentações do mercado nacional dos últimos anos. No meio desse turbilhão emocional, dirigentes santistas, visivelmente orgulhosos pela ousadia, não escondiam a sensação de triunfo pela estratégia silenciosa, habilidosa e surpreendente que permitiu trazer ao clube um jogador avaliado em 35 milhões de euros, com currículo de campeão internacional e status crescente na seleção brasileira, ainda que de forma temporária, mas suficiente para elevar imediatamente o patamar do elenco. Para entender o impacto da chegada de Endrick ao Santos, basta observar como o mercado reagiu de maneira imediata, com jornalistas europeus questionando as razões que levaram o Real Madrid a ceder um ativo tão valioso a um clube sul-americano em pleno auge de sua evolução física e técnica, enquanto analistas no Brasil tentavam decifrar se o movimento vinha como parte de um plano estratégico para acelerar sua maturidade competitiva, dar-lhe mais minutos ou colocá-lo em um ambiente emocionalmente mais intenso, capaz de moldá-lo em um atacante ainda mais completo. Algumas fontes próximas à diretoria santista garantem que a negociação envolveu conversas discretas, seladas por confiança e pela promessa de um ambiente estruturado para receber a joia de 19 anos, cuja passagem meteórica pelo Palmeiras e ascensão ao Real já o transformaram em um dos nomes mais comentados do futebol mundial. Mas talvez o que mais intrigue tanto o público quanto a crítica especializada seja o simbolismo esportivo e emocional dessa contratação, especialmente porque Endrick, apesar da pouca idade, carrega consigo números impressionantes, como os 14 jogos e 3 gols pela seleção brasileira, além de ter atuado como peça-chave em conquistas importantes, incluindo títulos como a UEFA Super Cup, a FIFA Intercontinental Cup e troféus de relevância no futebol brasileiro antes de sua transferência precoce para o Real Madrid. No Santos, ele chega não apenas como reforço técnico, mas como uma espécie de catalisador emocional, alguém capaz de reacender a aura de protagonismo e grandeza que sempre acompanhou o clube, mas que nos últimos anos vinha sendo abafada por desafios administrativos, turbulências internas e dificuldades competitivas. O anúncio oficial foi feito de maneira cinematográfica, com um vídeo repleto de simbolismos, começando com imagens da Vila Belmiro sob a luz do fim da tarde, seguida por recortes de grandes craques que marcaram época no Santos, como Pelé, Robinho e Neymar, até que a imagem congela sobre uma sombra avançando pelo túnel do estádio, revelando finalmente Endrick caminhando com a camisa branca, criando um instante que rapidamente viralizou e se tornou um dos mais comentados do dia, impulsionando hashtags e discussões acaloradas sobre o papel que ele pode desempenhar na reconstrução do time. À medida que mais detalhes surgiam, ficou claro que o empréstimo, embora inicialmente tratado como surpreendente, foi cuidadosamente estruturado, prevendo cláusulas específicas de uso esportivo, acompanhamento direto do Real Madrid e até possíveis bônus de desempenho que envolveriam metas de gols, jogos e minutos jogados, tudo supervisionado pela agência Roc Nation Sports, que gerencia a carreira do atacante e teria sido uma das principais articuladoras para que o acordo fosse fechado com segurança e benefícios para todos os lados. Os próprios representantes do jogador teriam enxergado no Santos uma oportunidade rara de retorno emocional às raízes brasileiras, permitindo que Endrick pudesse viver novamente o clima de arquibancadas passionais, pressão direta e contexto competitivo imprevisível,
algo que poderia servir como combustível para incrementar sua experiência antes de assumir definitivamente um papel mais central no gigante espanhol, onde, apesar do talento inquestionável, ele ainda enfrenta naturalmente a dura concorrência de nomes consagrados. No vestiário santista, relatos indicam que o anúncio gerou uma explosão de entusiasmo entre os atletas, muitos dos quais admitem ter acompanhado de perto a trajetória meteórica de Endrick desde sua adolescência, considerando sua chegada como um estímulo imediato para elevar o nível de competitividade nos treinamentos, além de proporcionar ao time uma referência técnica de qualidade incomum, capaz de influenciar positivamente o desempenho coletivo. O técnico do Santos, por sua vez, teria sido informado dias antes da oficialização, e segundo pessoas próximas, viu na negociação uma espécie de presente inesperado, que muda completamente sua capacidade de propor variações táticas e ofensivas que antes dependiam de jogadores menos experientes ou com características distintas das que Endrick oferece. A torcida, contudo, parece ter sido o componente mais impactado por essa notícia, especialmente porque viveu anos de sofrimento, angústia e incertezas, tornando o anúncio de um reforço dessa magnitude quase como um respiro emocional. Uma faísca capaz de reorganizar a fé em dias melhores e reavivar memórias de um Santos capaz de competir de igual para igual com qualquer adversário, algo que sua história grandiosa sempre sustentou, mas que o cenário recente havia colocado em dúvida. Ao longo da noite, vídeos mostraram torcedores chorando, cantando e até improvisando foguetórios, como se o clube tivesse acabado de conquistar um título, demonstrando a força simbólica que um anúncio dessa envergadura possui sobre a psicologia coletiva da massa santista. A reação dentro do futebol brasileiro, porém, não se limitou a expressões de surpresa e emoção, mas também levantou o debate sobre o impacto que a chegada de um jogador desse patamar pode ter na competitividade da liga. Especialmente porque a presença de Endrick no Santos poderá atrair olhares internacionais, ampliar a visibilidade das transmissões e impulsionar o interesse global pelo futebol nacional, algo que muitos especialistas defendem como fundamental para reposicionar o Brasil no cenário internacional. O próprio Endrick, em sua primeira declaração como jogador do Santos, destacou que a oportunidade representa algo profundo em sua trajetória, afirmando que viver novamente o futebol brasileiro, com sua energia, paixão e imprevisibilidade, será uma experiência transformadora, e que vê no Santos não apenas um clube histórico, mas um lugar onde poderá crescer, aprender e contribuir de maneira significativa, alimentando expectativas altíssimas tanto de seus novos companheiros quanto da torcida. Entre os torcedores mais jovens, o impacto foi ainda maior, já que muitos deles cresceram acompanhando apenas vídeos e recordações de grandes ídolos do passado, e agora enxergam em Endrick um símbolo contemporâneo da esperança santista, alguém que não apenas reforça o time, mas representa uma ruptura com anos de frustrações e dificuldades, marcando o início de um ciclo que pode influenciar profundamente o futuro do clube. Jornais de várias partes do mundo repercutiram a notícia como uma das mais inesperadas da temporada, destacando que raramente um clube sul-americano consegue atrair, mesmo temporariamente, um jogador em ascensão meteórica, já estabelecido em uma das maiores potências do planeta e com contrato válido até 2030, algo que demonstra a confiança do Real Madrid no processo de formação e amadurecimento específico que o Santos pode proporcionar. Essa movimentação também despertou, no cenário esportivo internacional, uma discussão mais ampla sobre como clubes brasileiros podem recuperar protagonismo no mercado global, servindo não apenas como celeiro de talentos, mas também como ambientes de aprimoramento para atletas já consolidados, uma mudança significativa em relação à narrativa de exportação constante que dominou o futebol nacional por décadas. Enquanto isso, dentro do Real Madrid, a imprensa espanhola afirma que dirigentes consideram o empréstimo como parte de um projeto estratégico de longo prazo, evitando sobrecarregar o atacante em seus primeiros anos de Europa e permitindo que ele desenvolva nuances que o futebol brasileiro oferece com intensidade singular, como improvisação, resiliência sob pressão emocional e ritmo de jogo altamente variável. No Santos, os bastidores revelam que o clube prepara uma estrutura especial para acompanhar o rendimento do jogador, incluindo cronograma de treinos físicos específicos, acompanhamento psicológico, integração imediata ao elenco principal e até ações de marketing alinhadas ao seu impacto midiático, já prevendo que sua presença deve gerar aumento expressivo de receita, venda de camisas e visibilidade internacional.
Os desdobramentos dessa contratação devem ainda influenciar negociações futuras, já que o Santos demonstra ao mercado capacidade de articulação e poder de convencimento, algo que pode reposicioná-lo no radar de grandes empresários e agentes europeus, que tendem a valorizar clubes capazes de oferecer estrutura, transparência e visibilidade para seus atletas. No campo esportivo, a expectativa é que Endrick se torne rapidamente titular absoluto, integrando um setor ofensivo que deve ser reorganizado para privilegiar sua movimentação incisiva, seu senso de posicionamento e sua capacidade de decidir partidas em espaços curtos, algo que sempre caracterizou seu estilo desde as categorias de base. Para muitos torcedores, a simples ideia de ver o atacante atuando no Vila Belmiro já é suficiente para reacender memórias de épocas gloriosas, despertando comparações inevitáveis com outros jovens prodígios que passaram pelo clube, criando uma atmosfera de ansiedade positiva que deve acompanhar cada treinamento aberto, cada jogo e cada aparição pública do novo reforço. Além disso, analistas destacam que jogar em um ambiente de tamanho fervor emocional pode ajudar Endrick a desenvolver uma maturidade competitiva única, fortalecendo seu controle emocional, tomada de decisões e capacidade de lidar com expectativas extremas, algo que pode ser decisivo para sua carreira futura na Europa. A imprensa esportiva já aponta que sua presença pode também influenciar a postura dos adversários, obrigando equipes a adaptarem suas estratégias defensivas, abrindo espaços e criando oportunidades inéditas para o Santos explorar, o que tende a elevar significativamente o rendimento do elenco como um todo. Em meio a tantas análises e especulações, fica cada vez mais evidente que o empréstimo de Endrick para o Santos ultrapassa o simples reforço de elenco. Trata-se de um movimento que reacende a identidade ofensiva do clube, traz esperança para uma torcida apaixonada e rompe paradigmas estabelecidos no futebol brasileiro. Nas próximas semanas, a expectativa é que a estreia do jogador se torne um dos eventos esportivos mais aguardados do ano, com ingressos esgotando rapidamente, transmissões especiais sendo preparadas e uma avalanche de cobertura midiática acompanhando cada passo do atacante, desde o aquecimento até os primeiros toques na bola. Enquanto isso, o Santos se move para aproveitar ao máximo esse momento histórico, ajustando setores internos, fortalecendo estratégias de marketing e buscando criar um ambiente que permita ao jogador atingir seu ápice, ao mesmo tempo em que o clube se beneficia esportiva e financeiramente dessa oportunidade rara. E assim, diante de toda essa euforia, análises e expectativas, o Santos finalmente parece ter encontrado um ponto de virada capaz de redefinir seu futuro imediato, impulsionado por uma contratação que mistura ousadia, estratégia e emoção, e que tem em Endrick não apenas um reforço, mas um símbolo poderoso de renascimento, ambição e esperança para uma das camisas mais emblemáticas do futebol mundial. O tempo dirá como essa história será lembrada, mas desde já é impossível negar que o anúncio de Endrick por empréstimo entrou para o seleto grupo de acontecimentos que transcendem o campo e se tornam parte da memória afetiva coletiva, marcando um capítulo vibrante e inesquecível na trajetória do Santos Futebol Clube. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.